Diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Bom, uma pessoa com memória boa deve estar pensando: peraí, ele vai repetir o último sermão? Ele vai falar a mesma coisa? Não, isso é só o começo. Meus irmãos, por que alguém iria querer se ausentar do Espírito de Deus? Por que alguém quereria fugir da face de Deus? A gente conhece a história de Adão e Eva. Quando eles pecaram, e Deus veio ter aquele encontro diário que Ele tinha todo dia com eles, na chamada viração do dia. A viração do dia, a passagem de um dia para o outro, olha, é por outros motivos, mas a palavra viração, na verdade, originalmente significa brisa. A brisa do dia. Uma brisa suave. Era naquela brisa suave que Deus vinha encontrar Adão e Eva todo dia. E naquele dia algo terrível aconteceu. Eles que amavam esse momento de comunhão com o Criador, fugiram dele. Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, atrás de nós, até o mais profundo abismo, não há como fugir dele. Mas é como eu disse da última vez: Deus vai atrás de nós, não é vigilância, é cuidado, é carinho, é proteção. E Ele diz assim: se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares. O que é tomar as asas da alvorada? A alvorada é o amanhecer. O sol nasce e se ergue do horizonte, ficando cada vez mais alto no céu. O salmista diz: se eu for lá e aproveitar, pegar uma carona na alvorada, pegar uma carona no sol, fazer todo o trajeto dele, e ir até o outro lado, onde o sol se esconde no mar mais uma vez. E ainda que eu vá para o mais profundo abismo, ou para os confins do mar. Versículo 10: ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Tua destra, tua mão direita, Deus vai até lá, buscar você, sustentar você. Ele não vai deixar você mergulhar no abismo. Ele não vai deixar você se perder no nada. Ele não vai deixar você jogar fora toda a sua vida. Meus irmãos, eu quero contar para vocês uma história que eu acompanhei quando eu tinha meus 10, 12 anos de idade, não mais que isso. No início da década de 80, eu estava deixando a minha infância. Eu sou velho. E eu acompanhava o noticiário. E eu acompanhei as notícias de um caso que eu nunca esqueci. Um homem norte-americano foi condenado à morte. Foi condenado à morte por assassinato. E isso virou notícia. Mas 2, 3 vezes por semana, no Fantástico, no Jornal Nacional. Por quê? Porque a defesa daquele homem sustentava e garantia que ele era inocente. Mas ele estava condenado à morte. Ele estava no corredor da morte, como eles chamam, esperando chegar ao fim do corredor para ser executado. E aconteceu uma coisa muito incrível. Havia uma pessoa que sabia com certeza absoluta que aquele homem era inocente. Essa pessoa era um padre. Acontece que aquele padre tinha ouvido a confissão do verdadeiro criminoso.
O verdadeiro assassino tinha se confessado com aquele padre, tinha recebido a absolvição dos pecados, a absolvição daquele pecado, tinha recebido a absolvição daquele crime. Mas quem foi acusado pelo crime, condenado pelo crime, foi outra pessoa, uma pessoa inocente. E o padre sabia quem era o verdadeiro culpado, mas ele não podia dizer, porque o segredo da confissão é inviolável. E o caso daquele homem foi até o presidente dos Estados Unidos, que era Ronald Reagan na época. Pediram a ele que ele desse perdão, desse clemência. Ele não concedeu. Então escreveram para o Papa, que era João Paulo II. Escreveram para o Papa e pediram a ele que pedisse a Ronald Reagan que desse o perdão presidencial para aquele homem. Porque o clero sabia que aquele homem era inocente. O padre sabia, não podia dizer porque é um voto inviolável, mas eles sabiam quem era o verdadeiro culpado. E o Papa pediu clemência para aquele homem. A clemência não veio. O verdadeiro assassino, embora perdoado pela Igreja Católica, não se apresentou publicamente para assumir o seu crime e para evitar a morte de um inocente. Meus irmãos, quanto vale a vida de um inocente? Quanto vale a vida de um homem justo? Aquele homem foi executado sem ter cometido crime nenhum. Com um sinal trocado, eu posso dizer que de certa forma essa história se aplica muito a nós. Por favor, abra suas Bíblias em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 6 até o 8. Falta alguém encontrar? Romanos capítulo 5, versículos 6 a 8. Muito bem. Lá diz o apóstolo Paulo: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Meus irmãos, nós estamos celebrando a Semana Santa. Grande parte da cristandade celebra essa semana como muito especial. Nesta semana comemora-se a última semana de vida de Jesus. Celebra-se, não celebrar no sentido de fazer festa, mas celebrar no sentido de rememorar e agradecer. Sexta-feira, que foi ontem, rememorou-se a morte de Jesus na cruz. Hoje rememora-se o sábado que ele repousou na sepultura, da obra de sua redenção. E amanhã todos nós celebraremos a Páscoa, a ressurreição de Cristo, a passagem dele de volta para a vida, passagem na qual ele nos trouxe todos juntos. Mas para isso primeiro ele teve de morrer. E diz aqui que ele morreu pelos ímpios. Quais ímpios? Nós somos os ímpios pelo qual Jesus morreu. E Paulo continua no versículo 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem de morrer. Meus irmãos, aquele americano que estava no corredor da morte era um homem justo, era um homem inocente, não tinha cometido crime nenhum. Não apareceu ninguém para salvá-lo da morte, não apareceu ninguém para morrer por ele. O culpado não apareceu para morrer, não no lugar do justo, mas no seu próprio lugar, que era o que ele
coragem de morrer. Alguém tenha coragem de sacrificar a sua própria vida. Talvez. Quantas vezes você viu alguém oferecer a sua vida por outra pessoa? Oferecer a sua vida por uma pessoa inocente. Oferecer a sua vida por uma pessoa culpada. Quantas vezes nós já vimos isso? Mas no versículo 8 ele conclui: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Jesus não morreu por aqueles que o aceitaram. Jesus não morreu por aqueles que querem segui-lo. Jesus não morreu por aqueles que querem servi-lo. Jesus morreu pelos ímpios. Jesus morreu pelos injustos. Jesus morreu pelos culpados. Jesus morreu pelos pecadores. Jesus morreu por nós. Amém. Nós éramos os pecadores. Nós estávamos no corredor da morte. A sentença de morte pesava sobre nós. Mas Ele assumiu essa sentença sobre si. O verso 19, aliás, antes do verso 19, que nós vamos prosseguir. Não, perdão, eu me confundi aqui. Eu quero que vocês abrem Gálatas capítulo 3, versículo 13, por favor. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Posso ler? Falta alguém? Gálatas capítulo 3, versículo 13. Lá diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso é uma continuação? Não, mas é um reforço daquele raciocínio de que Jesus assumiu a nossa culpa, Jesus assumiu a nossa maldição, Jesus assumiu os nossos pecados. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se tornou maldição por nós, se tornou como se fosse criminoso, se tornou como se fosse culpado. Em 2 Coríntios 5,19, o apóstolo Paulo continua esse pensamento. Continua não, elabora em outro contexto. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Coríntios capítulo 5, versículo 19. Lá diz assim: a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus assumiu a nossa culpa. Porque Jesus assumiu a nossa sentença. Porque Jesus assumiu a morte que era destinada a nós. Porque Deus queria nos reconciliar consigo. Deus queria nos trazer de volta para Ele. Lembra aquilo quando eu fujo para as extremidades do mar? Deus vai lá e me busca, porque Ele quer que você pare de fugir. Ele quer que você se reconcilie com Ele, que você se reúna com Ele, que você se torne novamente filho dEle, e não um fugitivo. Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo,
Lá na cruz, Deus, o Pai, também estava. Porque o mundo se afastou de Deus. Porque o mundo se revoltou contra Deus. Porque o mundo se rebelou contra Deus. Mas Deus queria nos trazer de volta. Deus queria nos reconciliar consigo mesmo. E aí no versículo 21, ele conclui: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus foi tornado maldição por nós. Jesus foi tornado pecado por nós. O que significa Jesus foi tornado pecado? Jesus recebeu sobre si todos os nossos pecados e foi punido por todos esses pecados. Pense em todos os pecados que você já cometeu. Pense na angústia da sua consciência quando você caiu em si e percebeu a maldade do pecado que você cometeu. Agora pense que você não sentiu a dor essa dor de consciência uma de cada vez. Pense que você sentiu essa dor de consciência todas de uma vez, da sua vida inteira. Pense você sentir a dor da consciência acusando você por todos os pecados da sua vida de uma vez só. Agora multiplique isso por 8 bilhões, que é a população humana atualmente viva na Terra. Agora, depois de multiplicar por 8 bilhões, multiplique por mais 20, 30, 40 talvez. Se nós formos contar toda a população humana que já passou por esta terra. Foi essa a dor que Jesus sentiu. Ele sentiu a dor dos pecados de todos nós, de toda a nossa vida, de todos nós, todos os bilhões de seres humanos, tudo junto. Foi o que ele sentiu. Ele sentiu a separação e o afastamento de Deus que o pecado causa. Quantos pecados você cometeu na sua vida? 5 mil, 30 mil, 40 mil? Multiplique por 8 bilhões. Multiplique por mais 20 ou 30. 40, 50, não sei. Foi esse o afastamento que Jesus sentiu de Deus. O que afastou Jesus de Deus não foi um pecado, não foram 2, 3, 4, 5, foi uma quantidade inumerável. E por isso que ele gritou em desespero: meu Pai, por que me abandonaste? Porque ele foi jogado para uma distância absoluta e infinita de Deus. Porque o pecado causa separação entre nós e Deus. Jesus deu a mais profunda treva. Jesus trilhou o corredor da morte e foi executado da pior morte possível. Porque além de todas as torturas físicas que ele sofreu, havia ainda a tortura psicológica, a tortura espiritual, de sofrer o peso desses pecados sobre ele. É isso que toda vez que a gente fala da cruz, é isso que toda sexta-feira da paixão, é isso que toda vez que a gente vem aqui e celebra a Santa Ceia, é disso que nós estamos falando. De Jesus indo atrás de nós, até os confins da terra, até os confins dos mares, até os confins do abismo, para nos trazer de volta para Ele, para nos reconciliar com Ele. Quando Paulo fala aqui de reconciliação, o que é que vem à nossa mente? Bom, vem muita coisa na minha mente, mas uma coisa vem também, uma coisa muito especial, a história do filho pródigo. Que coisa linda aquela história de reconciliação, que coisa maravilhosa aquele filho voltando para casa. Mas eu quero contar para vocês uma outra história de reconciliação. É uma história muito mais longa. Não vou contar cada detalhe. Mas também não é uma parábola. É uma história real. Está nos livros de história.
Você estudava isso na 7ª série, quando a gente ainda estudava história na escola. Milênios atrás, Deus chamou um homem para sair de Ur dos Caldeus. A cidade de Ur era uma das cidades mais importantes do mundo, era como se fosse Nova York, Paris, Tóquio. E Deus disse para aquele homem: saia dessa terra e vá para outra que eu vou lhe mostrar. Ele não disse: vá para esta, vá para aquela. Eu vou lhe mostrar. E Abraão saiu, sem saber exatamente para onde ia. Até que ele chegou em Canaã. E lá Deus disse: é aqui. Esta terra aqui. Aqui você vai andar como estrangeiro. Você não vai ter que ser o espaço suficiente para você botar o pé aqui. Mas essa terra pertencerá aos seus descendentes. É uma promessa minha. Deus prometeu a Abraão. Depois vieram Isaac, Jacó, os descendentes de Jacó. E eles foram para o Egito, onde ficaram 400 anos como escravos. Meus irmãos, eu vou ler para vocês, para nos adiantarmos. Eu vou ler Oséias 11. Lá diz assim: quando Israel era um menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu os chamava, tanto mais eles se afastavam de mim. Eles sacrificavam aos Baals e queimavam incenso aos ídolos. Fui eu, contudo, que ensinou Efraim a caminhar. Efraim é uma das tribos de Israel. Mas aqui Deus está chamando Efraim, ele está se referindo a Israel inteiro. É uma figura de linguagem. O pessoal aí que entende de português, isso se chama metonímia. Ele fala Efraim, mas ele quer dizer Israel. Fui eu, contudo, que ensinou Efraim a caminhar. Eu os tomei nos meus braços, mas não reconheceram que eu cuidava deles. Com vínculos humanos eu os atraía, com laços de amor. Eu era para eles como os que levantam uma criancinha contra o seu rosto. Você já levantou o seu filho, bebê, contra o seu rosto? Já colocou ele aqui no alto? Deus fez isso com Israel. Eu me inclinava para ele e o alimentava. Meus irmãos, todos vocês aqui, todos não, mas os adultos, a grande maioria conhecem o valor, a bênção de criar um filho, de amamentar e dar mamadeira para ele, de trocar a fralda, de dar comidinha quando ele está aprendendo, de ensinar a andar, de carregar no colo, de levar para a escola o primeiro dia da creche, o primeiro dia de aula. Foi isso que Deus fez com Israel. Deus tirou Israel da escravidão e tratou como seu filho pequeno e fez de tudo por ele. Mas essa história não é a história do filho pródigo, é uma história muito pior, é a história do filho rebelde. Israel vivia se rebelando contra Deus, ia atrás de qualquer ídolo, ia atrás de qualquer Deus. Sabe aqueles adolescentes que vão atrás de qualquer elemento do conselho dos pais? É isso que Israel fazia. Israel ia atrás de qualquer um. E Deus sofreu muito. Mas, meus irmãos, Israel não pecou apenas por idolatria. Os profetas são unânimes em denunciar Israel por muitos crimes. Quais os crimes? Assassinato, roubo, extorsão, chantagem, desamparo dos mais pobres, dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros.
A terra se encheu de crimes. Os filhos eram sacrificados aos ídolos, queimados vivos nos braços de ídolos horrorosos. E Deus passou séculos, 1000 anos praticamente, insistindo com as pessoas, insistindo com Israel, para que eles voltassem, para que eles se reconciliassem com Deus. E eles não se reconciliaram. Até que um dia, um daqueles povos estrangeiros que tanto seduziam Israel, um daqueles povos guerreou contra eles, derrotou todos eles, destruiu a terra deles. Naquele momento em que o reino de Judá foi destruído, eu já falei aqui para vocês, o reino de Judá era menor do que a metade do Sergipe. Só tinha um restinho de Israel. Israel quase não existia mais. E eles foram destruídos. Jerusalém ficou como se tivesse sido atingida por uma bomba atômica. Sabe Hiroshima? Jerusalém ficou do mesmo jeito. E os poucos sobreviventes foram levados cativos para a Babilônia. Porque eles se separaram de Deus, porque eles se rebelaram contra Deus. Sabe qual era o destino de um povo quando era levado cativo, quando era levado para o exílio? O destino daquele povo era a extinção, sempre, invariavelmente. Quando Israel foi levado para a Síria, quando Judá foi levado para a Babilônia, eles já estavam mortos, eles estavam no caixão, eles estavam na sepultura, eles estavam na cova, eles estavam no abismo. Faltava apenas eles se decomporem. Só isso faltava e nada mais. E por que tudo isso aconteceu com eles? Porque eles foram rebeldes, porque eles foram teimosos, porque eles foram criminosos. Nós vamos concluir lendo Miqueias capítulo 7. Profeta Miqueias capítulo 7, versículos 18 a 20. Miqueias capítulo 7, versículos 18 a 20. Falta alguém? Então vamos ler. Lá diz assim: quem é semelhante a ti, que perdoas a maldade, te esqueces da transgressão, do remanescente da tua herança? Remanescente. O que é o remanescente? Os que restaram, os que sobraram. Quem é Deus como tu, que perdoas a maldade, te esqueces da transgressão, do remanescente da tua herança? Sabe aquele restinho que tinha sobrevivido e que agora estava cativo na Babilônia? Deus não esqueceu deles. Aquele filho rebelde que andava com membros de gangues, que passou a usar drogas e que chegou a cometer crimes e foi levado prisioneiro, e o pai vai lá todo santo dia e contrata os melhores advogados e faz de tudo para tirar aquele filho da cadeia. Foi isso que Deus fez. Mandou os seus profetas para dizer àquele povo: Deus não esqueceu de vocês. E eles passaram 70 anos, e nesses 70 anos eles foram aprendendo que Deus jamais esqueceria deles, que Deus esqueceria do pecado deles, da transgressão deles, mas nunca esqueceria deles. E o verso 19 diz assim: tornará a ter compaixão de nós, pisará as nossas maldades. Deus não quer pisar você, Deus não quer esmagar você, Deus não quer punir você. Ele vai punir, pisar, esmagar, destruir, eliminar, aniquilar as suas maldades, os seus pecados, os seus crimes. Tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Sabe aquele lugar para onde nós fugimos quando queríamos fugir de Deus? Aquele lugar para onde nós fomos quando queríamos fugir de Deus? E Deus teve de ir lá, nos pegar com a mão direita dele e nos trazer de volta, como ele trouxe Israel de volta. Pois é, Deus vai fazer
isso, Ele vai lá, vai pegar você com a mão direita dEle, vai trazer você de volta e vai fazer o que com os seus pecados? Vai pegar os seus pecados e atirar nas profundezas daquele mar, para onde você queria fugir de Deus. É isso que Deus vai fazer com você. É isso que Deus quer fazer com todos nós. E ele finaliza dizendo: mostrarás a fidelidade a Jacó e o amor a Abraão, conforme juraste a nossos pais desde os dias antigos. Deus jurou a Abraão que o povo dele possuiria aquela terra. Quando eles foram levados exilados, a promessa de Deus parecia ter sido jogada no lixo. Mas Deus não esquece da sua promessa. Deus nunca vai abrir mão de você. Amém. Eu quero dizer para você que cresceu na igreja, pode até ter sido nesta igreja, na igreja adventista, mas que cresceu aprendendo que Deus é bom, que Deus é Pai, que Ele vai levar você para o céu. Papai do céu vai levar você para o céu. Tantos de nós ouvimos isso. E você se afastou, você esqueceu, você desacreditou, você desprezou. Mas Deus não esqueceu essa promessa. Amém. Deus não esqueceu essa promessa. Ele ainda vai levar você para o céu. Amém. Sabe quando você entrou na igreja e teve aquele primeiro amor, e você se enchia de gratidão, se enchia de graça dentro de você, quando você vinha à igreja, louvava a Deus, ouvia a sua palavra, e você acreditava que Deus veio para resgatar você, que Deus veio para lhe dar a vida eterna, mas você se afastou, você desacreditou, você perdeu aquele seu primeiro amor. Deus não perdeu o primeiro amor dele por você, porque o amor dele dura para sempre. Amém. O que Deus quer fazer com você é o que Ele fez com Judá. Deus foi até eles, mandou profetas para dizer a eles: Deus vai levá-los de volta, levá-los de volta para Judá, levá-los de volta para Israel, levá-los de volta para casa, porque Deus quer se reconciliar com vocês. Deus quer que vocês estejam de novo na grande família que Ele já está formando aqui, de todos aqueles que o aceitam, de todos aqueles que querem o perdão dele. Foi para isso que Jesus morreu. Eu estou usando essa história de Israel como um símbolo daquilo que Jesus fez por nós. A nossa natureza é nos afastar, a nossa natureza é nos rebelar, mas a natureza de Deus, a natureza de Cristo, é morrer por nós, é nos perdoar, é ir até os confins da terra, os confins do universo, aonde for preciso, para trazer seu filho, aquela ovelha perdida, de volta para o aprisco, de volta para casa. Nós vamos ouvir agora o